Uma entidade do inferno conhecida como Hellboy se une a uma organização internacional para combater monstros e eventos sobrenaturais. Dessa vez eles precisam impedir o ressurgimento da Rainha Sangrenta, ou Rainha de Sangue, né? Que é uma bruxa que pretende extinguir a humanidade. Vamos falar sobre Hellboy, ele acabou de estrear no cinema dia 16 de maio, agora há pouco, né? Vamos falar se vale a pena assistir ele e dar uma nota no final do vídeo. Aproveitando o lançamento desse novo filme, eu dei uma reassistida aí do Hellboy original do Guilherme Del Toro de 2004. Eu fiquei bem satisfeito porque eles são bem diferentes as propostas, principalmente porque esse novo filme, ele se aproxima um pouco mais aí do Hellboy dos quadrinhos, né? Uma coisa mais fanfarrão, é uma versão modernizada aí para os cinemas de hoje em dia e também um pouco mais ambiciosa aí nos objetivos. Sendo um reboot, ele traz de novo a origem aí do Hellboy, né? A origem toda, a relação com o pai dele e todo o processo de amadurecimento, autodescoberta, qual foi o seu passado, o seu futuro. Então a gente tem um longo processo aí para ser reapresentado a essa versão do herói. E daí a gente se depara com o primeiro problema aí do filme que a gente sente, que é o excesso de explicação, né? Todas as cenas praticamente, eles estão te explicando alguma coisa e eles utilizam muitos flashbacks para fazer isso. 2 flashbacks é até de boa, mas quando eles começam a abusar do flashback, lá pelo 4º flashback, você já fica muito incomodado, parece muito um episódio do Brooklyn Nine-Nine, sabe? Quando você pega aquele personagem, volta 10 anos, faz uma ceninha e volta pro presente. Então isso acaba quebrando muito o ritmo, sabe? Você tá tendo ações, tem o plot principal da bruxa e tal, mas toda hora você para pra poder ser apresentado a outros personagens, a outros plots aí, outros problemas, então não flui direito, sabe? Toda vez que ele para pra contar alguma coisa, explicar alguma coisa, o filme vai dando, sabe, uma quebrada na ação. O filme sofre muito com essa necessidade de apresentar as regras, as entidades, os monstros, os lugares diferentes do mundo. Cara, e isso é muito incômodo porque as cenas são rápidas, né? Tem uma velocidade até interessante, só que quando você passa 40 cenas e as 40 cenas são lugares completamente diferentes do mundo e do submundo, cara, é muito cansativo você acompanhar a história nesse ritmo. Eu queria aproveitar melhor os lugares, né, e não ter tanto subplot acontecendo e tantas voltas acontecendo ali. Então eu senti sim que ele foi muito corrido e ele tentava explicar muitas coisas, inserir muitos elementos, preparar o terreno aí para futuras continuações, provavelmente, né, e mostrar que não é só a bruxa que tá chegando, mas também tem outras coisas nesse mundo que podem afetar aí a nossa realidade e ser problemas no futuro. E daí a gente tem a trama principal, que é essa bruxa voltando, né, a grande ameaça que vai extinguir a Terra. Obviamente é um tema muito clichê, né, você tem um vilão que vai acabar com tudo e tal, e a gente tem o nosso herói. No primeiro filme, ele obviamente ele vai tentar e vai conseguir, provavelmente, né, conseguir enfrentar essa bruxa. Será que ele vai conseguir? A gente meio que já sabe o que acontece, né? Então todo esse plot da Milla Jovovich, que faz essa bruxa, cara, ele é completamente diluído em todos os outros momentos, né? Porque você tá apresentando tanta coisa, se preocupando em mostrar tanta coisa, explicar tanta coisa, que o plot principal meio que não importa muito, sabe? Quando a gente chega ali naquela reta final, que a gente foca na resolução da bruxa e tal, você já não tá meio se importando direito, porque você já sabe o que o Hellboy é capaz de fazer e não te surpreende em nada. E pra mim ficou ainda mais cansativo quando eles usaram uma mitologia aí do Rei Arthur, do Merlin, da coisa toda na Inglaterra, da Excalibur e tal. Só que é um plot muito longo que eles inserem isso e é da forma mais clichê e rasa e boba possível. Mas, cara, Rei Arthur, Távola Redonda, Excalibur, meu Deus, cara, não, tipo, me poupa dessa história de novo, sabe? Ainda mais dessa forma, nem um pouco interessante que eles usaram para esse filme. Uma coisa que eu realmente gostei foram algumas cenas de ação, principalmente porque eles exploram mais essa faixa etária um pouco mais velha, então eles inserem muito gore, muita violência e muito sangue, partes de corpos voando, um certo exagero até para gerar um pouco de humor negro, e até que eu gostei, assim, de algumas coisas e me surpreendeu o nível de gore ali que eles conseguiram mostrar. Mas assim, na maior parte é meio genérico demais, porque eles investem muito em computação gráfica, e essa computação gráfica não tá tão bem feita, sabe? Obviamente que o 2004 ele não é muito bem feito, é datado e tal, mas o de 2004 ele usa muito mais efeitos práticos, e eu gostei muito disso. Já esse novo é computação gráfica pura, assim, do início ao fim você vai ver muita computação gráfica, e isso pode tirar você do filme algumas vezes. O que mais me incomodou realmente no filme foram as piadas, cara. É muita piadinha boba e diálogo
bobo pra ser engraçado. O Hellboy realmente tenta ser engraçado, meio desastrado e tal, cara, mas não tem graça nenhuma, sabe? Nenhuma. Tipo, várias cenas bobas e inúteis que forçam alguma piada e forçam alguma coisinha, assim, um diálogozinho bobo que não chega a lugar nenhum, não entrega nenhuma comédia. Você não consegue rir daquilo, você fica até com vergonha alheia depois de um tempo, porque ele começa a forçar essas frases de efeito, essas situações engraçadinhas e, tipo, não te leva a lugar nenhum, você não se sente conectado, você nem ri. Eu acho que esse foi o grande pecado aí desse reboot do Hellboy, porque ele tentou fazer ação, terror, gore, comédia e fantasia, obviamente, e ele tenta exagerar um pouco em tudo e ele não chega a lugar nenhum, ele não entrega uma coisa, sabe, concreta. Fica muito medíocre em praticamente tudo e ruim em algumas coisas. As atuações são até boas do David Harbour, né, que fez aí Stranger Things e agora tá fazendo Hellboy, e a Mila Jovovich como vilã, apesar dela não ter tanta participação assim, ela é meio jogada de escanteio a maior parte do filme, né, ela tá realmente se regenerando, voltando aí à vida, mas tanto o nosso herói quanto a vilã, eles não passam por uma grande transformação, sabe, durante o filme, né, o Hellboy realmente não aprende grandes coisas novas, não amadurece pra caramba, a Mila Jovovich também não tem as reviravoltas que ela poderia ter, enfim, você não se conecta direito com esses personagens, você só tá acompanhando uma historinha aí, meio que de aventura e fantasia e conto de fadas praticamente, mas não tem algo realmente que você sinta que seja importante, nem o fim do mundo parece ser super importante ali pra galera, é realmente só uma coisa que tava no roteiro e os atores fizeram. Você até pode ir no cinema, pagar o ingresso, se divertir com algumas cenas, mas no final do dia você vai se esquecer desse filme depois, e diversão por diversão, eu acho que esse dinheiro que você vai gastar com ingresso vale a pena esperar o filme, sabe, sair e assistir outras coisas que pelo menos quando você assiste um filme legal e se diverte, você sai com alguma coisa, você lembra do filme. Mas se você tá tentando fazer um reboot e faz uma coisa tão medíocre como essa, então minha nota para Hellboy de 2019 é 4 de 10. E se você já assistiu esse filme, fala ali nos comentários o que você achou. Eu quero muito saber, debater com vocês o que vocês acharam desse filme, se vocês acham que valeram o ingresso, não valeu o ingresso, ou se você tá interessado em assistir. E a gente tem muito filme de terror ainda em maio, volta aí depois aqui no canal Hora do Terror pra gente debater. Eu sou o Fernando Ticon, muito obrigado por estar aqui e até a próxima. Valeu!